cai água da que Deus dá. Assim diriam em 700 e agora também. O aqueduto, molhado por fora, está seco por dentro. Há muito que por ele só corre tempo e ar. Nas extremidades dos túneis estão chafarizes sem vida. A que havia nesta paisagem desapareceu quando secaram as fontes. Estes aguadeiros, que chegaram a ser cerca de 3.000, juntavam-se em companhias, onde tinham um capataz e depois uma série de aguadeiros que constituíam um grupo e normalmente tinham também um ligeiro, alguém que ajudava nessa distribuição. Eram eles que depois, no fundo, acabavam por espalhar, ou seja, quem não queria vir até ao chafariz, podia, quando eles passassem na rua, comprar essa água aos aguadeiros. O mais famoso dos aguadeiros foi o Pancada. Conservado em formol desde 1841, o assassino do aqueduto foi um mito em vida e na morte também. Quem vem ao Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa para ver a cabeça de Diogo Alves pode vir ao engano. Aquela cabeça existe e foi sempre rotulada como sendo a cabeça do Diogo Alves e, simultaneamente, da última pessoa que morreu por guilhotina em Portugal. Nós sabemos, por outro lado, é que o Diogo Alves não atuava sozinho, que tinha um grande grupo de capangas, não é, que funcionavam com ele nas suas atividades ilícitas e que as cabeças de boa parte desses indivíduos estão connosco. São essas não as aí cabeças inteiras, mas uma parte destes crânios, não é? E há, de facto, algumas dúvidas sobre se aquela cabeça é realmente o Diogo Alves ou se é de algum dos seus colaboradores. O gangue de Diogo Alves está emprateleirado depois dos respectivos crânios terem sido estudados no século XIX. Condenado à forca por ter assassinado uma família, o Pancada nunca foi julgado pelas 76 mortes do aqueduto. Algumas não passaram mesmo de suicídios. Ele acaba por ficar com as culpas, com a fama, mas comprovadamente não há dado nenhum que diga que ele foi responsável por alguma morte. Nem eu próprio consegui encontrar, nas várias pesquisas que fiz, sequer a identificação de um dos mortos do aqueduto, ou dos suicídios ou das mortes. Manancial de água e de histórias, o aqueduto corre ao longo de 61 quilómetros. Nasce bicéfalo da água de Belas e também da de Canessas. Junta-se num só tronco que corre até Lisboa. Escondido pelo solo ou à tona, o aqueduto descobre-se magistral no Val de Alcântara. Naquela altura é muito curioso que o Arqueria do Val de Alcântara, que depois maravilhou vários estrangeiros no final do século XVIII e durante o século XIX, foi uma obra extremamente criticada na época. Por exemplo, estou-me a recordar que o arquiteto de Mafra, Ludovici, odiou a solução, considerava que o Custódio de Vieira era o Herodes do aqueduto, que tinha concebido uma arcaria que era bárbara, porque eram os arcos góticos. As clarabóias e os arcos vão pontuando a capital, mas a maioria dos túneis corre a vários metros da superfície. Uma das descidas fica no meio do Jardim do Príncipe Real. Entra-se por um dos 5 reservatórios de água, seco desde 1949. Este reservatório foi construído, então, estava acabado em 1864 e fazia o abastecimento a Lisboa Ocidental, zona mais baixa. Em fila indiana, que o espaço não dá para mais, entra-se num dos túneis que levava a água
até à zona baixa da cidade. Pelo caminho encontram-se derivações. Este aqui é aquele túnel que vai para o chafariz do Rato, mas está encerrado ao público, portanto vamos para a Galeria do Loreto. A Galeria do Loreto é uma das 4 que correm pela cidade. Tem 2 km e 800 metros. Parte dela está aberta ao público. Das 5 galerias do aqueduto, é a mais antiga. É anterior ao terremoto de 1755. Portanto, é uma oportunidade única de viajar no tempo e de viajar numa estrutura que sobrevive ao terremoto. A maioria dos 12 quilómetros de túneis estão encerrados aos visitantes. A Galeria do Loreto tem até um cruzamento, mas 2 interseções estão fechadas à chave. Uma das artérias segue para a Rua do Século, a outra para a Praça da Alegria. Quando a inclinação era demasiada, como é o caso desta galeria que aqui temos, faziam-se estas bacias para que a velocidade da água fosse travada. Portanto, ela conforme vai seguindo, trava, continua e ao longo desta descida nós temos 4 bacias como esta. Portanto, ela vai consecutivamente sendo travada antes de seguir. São túneis mais fechados, sem iluminação. Este tem a saída fechada, há por isso que voltar atrás e continuar na Galeria do Loreto até à primeira saída. Ora bem, nós agora estamos mesmo a chegar a São Pedro de Alcântara. Neste momento nós estamos já por baixo da Dom Pedro V e aí uns metrozinhos à frente vamos sair para o Mirador de São Pedro. Discreta, a saída desagoa no meio do Jardim de São Pedro de Alcântara. Reza a história que havia planos para continuar o aqueduto sobre o que é hoje a Avenida da Liberdade. A Avenida da Liberdade hoje seria atravessada, e todo este vale, inclusivamente talvez o Teatro Romano, a Rua da Saudade, por aí fora, seria atravessada por uma arcaria em tudo semelhante à do Vale de Alcântara. Seria completamente diferente a geografia desta parte de Lisboa, sim. Naturalmente que falta o dinheiro para construir o resto do aqueduto. A Galeria do Loreto não se fica por aqui, continua em direção ao Carmo, depois o Chiado e finaliza no largo do Teatro Nacional de São Carlos, onde já não há chafariz. As suas ligações são tão importantes que até 1974 quem tem a chave do aqueduto é a PIDE. Não é? Porque um indivíduo entra no Largo do Rato e sai por baixo da Assembleia Nacional, então Assembleia Nacional, ou sai por baixo do Palácio das Necessidades. A Galeria do Loreto é uma das mais pequenas das 4 que abasteciam a capital. Mas há mais. Além do Loreto, existe a de Santana, a maior. Há depois a da Esperança, que passa por São Bento. E, por último, a das Necessidades, passa junto ao Palácio, onde é hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O primeiro conceito de obra pública foi pago pelo povo para suprir a maior falta com que se debatiam os 250 mil lisboetas. Se fizermos alguns cálculos, daria para a população que existia apenas 1 litro de água por habitante dia. Isto é preciso termos essa noção para vermos como é que era viver naquela altura em Lisboa com essa escassez de água. O aqueduto nunca conseguiu transportar um grande caudal de água para a cidade de Lisboa, mas vai de facto melhorar. Numa primeira fase consegue 4 litros por habitante e quando é alargado no século XIX para 61 km, conseguimos chegar aos 7 litros por habitante. Não é suficiente, mas é também uma grande ajuda. Em meados do século XX, Lisboa passa a abastecer-se noutra fonte. O aqueduto perdeu o transporte da água e ganhou o estatuto de símbolo nacional.